Especialistas do setor de pesquisas, equipe técnica da DSM Feminist participaram do Feed Experience, um evento voltado às fábricas de ração que utilizam os núcleos da marca Tortuga. E o noticiário Tortuga acompanhou. A equipe da marca Tortuga convida grandes especialistas para virem falar ao público sobre os produtos, sobre as tecnologias que são desenvolvidas, são estudadas, pesquisadas, testadas e depois oferecidas ao mercado. Francisco Renó, que é professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, e ele desenvolveu um estudo com um blend de tecnologias que depois foi batizada de Victus Thermo, que é justamente o produto que está sendo lançado. E ele vai contar mais para a gente sobre esse estudo. Bem-vindo ao Noticiário Tortuga, professor. Olá, tudo bem? Tudo certo. Como foi esse estudo? Vamos resumir o que você fez lá no rebanho de vocês. Legal. Na realidade, o estresse térmico é um problema recorrente em vacas leiteiras, né? No mundo inteiro, não só no Brasil. Então, esse é um problema sério que o nosso país muda um pouco a característica do problema aqui em função da duração do estresse térmico. Então, no Brasil, um estresse térmico de longa duração, né? Então, a ideia foi combinar tecnologias que, de uma certa forma, auxiliassem o animal a passar pelo problema do estresse térmico, especialmente no final do verão, que seria o problema mais crítico, né? Então, é uma tecnologia para a gente usar pelo menos 6 a 8 meses por ano, né, num rebanho, né? De forma a melhorar os resultados, especialmente de desempenho produtivo das vacas, né, durante esse período crítico aí do ano. Você estava contando na palestra para o público presente que tinha o rebanho controle e o rebanho que recebia o tratamento. Quais foram as diferenças mais importantes, interessantes que você destaca? Sim, na verdade a gente trabalhou com 2 grupos, né, um sem a tecnologia, sem o blend de produtos, né, que é o Victus Thermo, e o outro com o Victus Thermo. Trabalhamos praticamente com 3 meses com os animais, durante o verão, né, de janeiro a março, né, então 3 meses de avaliação. E a principal diferença que a gente observou foi o aumento de produção e uma tendência de melhoria na gordura do leite das vacas. Consequentemente, aumentou a produção de leite corrigida e a produção de leite corrigida para energia, né, que são informações importantes para os produtores, né. Então, com o uso dessa tecnologia, a gente evitou que as vacas tivessem quedas acentuadas na produção de leite, especialmente nos meses quentes. Esse é um resultado importante, ainda mais porque não diminuiu o consumo das vacas, né? Manteve bem os níveis de consumo, melhorando a eficiência das vacas. O que isso representa para o produtor, na ordenha, no dia a dia dele nas fazendas? Essa é uma pergunta importante, porque com a tecnologia você consegue melhorar de 3% até 7% da produção. No nosso estudo, a gente ficou próximo de 6%, 6,5% de produção. Então, é um resultado muito relevante. Se aumentar 6% da produção, com as vacas comendo a mesma coisa, é um resultado bem relevante e prova que aumentou a eficiência desses animais. Professor, e todo mundo fala que o estresse térmico está diretamente relacionado ao bem-estar do animal. Que, na verdade, ele começa a entrar naquele quadro ali que ele não está bem. Então, isso também tem um ganho para o rebanho? Sim. Na verdade, esse produto é interessante porque ele abaixou a temperatura média do corpo das vacas. Ou seja, mostrou que reduziu o estresse térmico. Consequentemente, o animal gastou menos energia para mitigar os efeitos do estresse térmico e direcionou essa energia para a produção de leite. Isso, obviamente, melhora os níveis de bem-estar animal das vacas. Isso é muito importante. Professor, além da produção de leite, que outro tipo de benefício pode trazer para a vaca, enquanto na fisiologia dela e tudo que ela tem que fazer na fazenda? Essa é uma pergunta também igualmente importante. Na realidade, o uso da tecnologia vai permitir especialmente melhorias nos índices reprodutivos das vacas e nos índices de saúde, né? Obviamente, isso não foi o objetivo desse estudo, de avaliação desse estudo, mas considerando o já conhecido efeito de redução de temperatura corporal dos animais sobre a reprodução, isso vai ajudar na reprodução e na saúde dos animais também. Tá certo, obrigada, viu, por sua participação, parabéns pelo estudo lá. E para onde que vão agora esses dados, essas constatações que você obteve? Na realidade, esses dados já foram publicados no Congresso, foram apresentados no Congresso na American Dairy Association desse ano, em 2025, nos Estados Unidos, em junho. E agora é encaminhar para uma publicação numa revista científica de qualidade, né? Em breve a gente vai fazer isso. Tá certo, a gente quer voltar a conversar com você a hora que estiver publicada, doutor. Muito bom, vai ser um prazer.
A equipe técnica da DSM Firmenich atraiu para Chapecó, para o Feed Experience, quase 100 pessoas. Elas tiveram a oportunidade de participar de uma programação vasta de palestras, intercâmbio e também para absorver conhecimento. Falando em conhecimento, eu estou ao lado do professor Carlos Humberto Coracim, que ele é da FZEA, da USP, e ele veio falar sobre temas importantes das micotoxinas nas ordenhas, nos rebanhos leiteiros. Bem-vindo ao Noticiário Tortuga, professor. Muito obrigado, é um prazer participar novamente do Noticiário Tortuga. O que você acha desses eventos que a DSM Firmenich realiza em todo o Brasil para passar conhecimento, para passar informação? Eu acho, sim, extremamente importante, porque é uma oportunidade da gente, na universidade, estar próximo do produtor, levar o que a gente está produzindo de pesquisa para o produtor, ver também a demanda dos produtores, das empresas, o que eles estão precisando, para que a gente possa participar. Então, assim, essa aproximação indústria, produtor, universidade é fantástica. No caso aqui do Feed Experience, foi voltado, né, a pessoas que representam aqui fábricas de rações, que usam os núcleos da tortuga para fazer seus produtos, e isso chega mais longe ainda no campo. Para essas pessoas, a conscientização também é interessante? É muito maior, né? Porque se a gente for pensar, uma indústria de ração vai servir um grupo muito maior de pessoas, né? Então, assim, é uma maneira de você transfere essa informação para esse grupo e aí esse grupo multiplicar essa informação. Então, assim, você faz uma disseminação muito maior de informação. Então, isso é muito interessante, né? E é uma responsabilidade muito maior, porque o que a gente fala vai impactar muito mais gente. E acaba sendo uma capacitação também, né, sobre as tecnologias. Professor, você falou basicamente das micotoxinas. É um problema de que tamanho? As micotoxinas, assim, é um problema recente, mas é um problema que a gente vem detectando, vem percebendo que ela está disseminada no Brasil inteiro, não em níveis alarmantes, mas presente em praticamente todas as produções de ruminantes. Então a gente tem nos confinamentos, tem na produção leiteira, isso em alguns locais numa quantidade maior ou menor, mas em todos os locais a gente encontra esse problema. Então a gente sempre tem que estar alerta. Por quê? Porque de uma hora para outra o que não era um problema pode se tornar um problema. Então é divulgar essa informação para que as pessoas mantenham esse monitoramento, se mantenham atentos, que principalmente nessas mudanças de temperatura, clima, uma produção agrícola mais complicada, você tem um aparecimento maior dessas micotoxinas e isso pode acarretar prejuízos econômicos para a produção leiteira, além dos problemas na saúde, tanto dos animais quanto das pessoas que consomem esses produtos. Bom, eu perguntei do tamanho do problema, né? As micotoxinas não são visíveis, né? Como mesmo o próprio nome diz, micotoxinas. Quando um produtor pode perceber a presença desses organismos ou como ele faz para identificar e prevenir? As micotoxinas, né? O mico aí é do fungo, né? Toxina do fungo, elas são muito pequenas, então você não tem como detectar o olho nu, não é você olhar um alimento contaminado ou não contaminado, você pode olhar, você não vai ver diferença nenhuma. Então a gente tem que utilizar técnicas laboratoriais para você fazer essa detecção e observar os animais. Então é o conjunto dessas informações com o manejo zootécnico da propriedade que vai chegar no diagnóstico desse problema ou não. Então é muito importante que os técnicos que atendem as propriedades, as empresas, como aqui o caso, tenham conhecimento disso para poder abordar isso com o usuário final, né? Que é quem está na fazenda. O que acontece com a vaca quando ela passa a ter um problema realmente causado pelas micotoxinas? O que pode acontecer com ela? Vai desde eu pego e falo assim que o mais simples, né, é ela parar de comer, aí ela vai diminuir a produção de leite, mas ela pode desenvolver outras afecções, então pode aumentar o número de casos de mastite, problema respiratório, doenças de fígado, e também ela secretar essas micotoxinas no leite, e aí tem o risco de contaminar quem consome esse leite. Então tem também esse risco de saúde pública. Então nós temos esse problema, né? Então isso pode passar para o leite, pode passar para os ovos. Então assim, determinado
É assim, as micotoxinas vão estar nos vegetais, aí o animal consome, por exemplo, esse grão, e aí ele pode secretar. Então, no caso da vaca, ela secreta no leite, no caso da galinha, ela pode secretar no ovo. Então, você tem esse risco aí de saúde pública. Além disso, né, problemas fisiológicos dela com relação à reprodução também impacta nisso? Sim, também você tem a questão reprodutiva, então tem uma micotoxina específica que afeta a reprodução, a zearalenona, e aí ela vai afetar o desempenho reprodutivo da vaca e mesmo dos machos, né? A gente fala da vaca, mas também você afeta o touro, então ela afeta o sistema reprodutivo do animal. E isso vai gerar perdas importantes, tanto em vacas como novilhas, quanto nos machos reprodutores. E as notícias sobre a aplicação, o uso do Micofix? Esse adsorvente, esse biotransformador? O que acontece assim, a gente tem vários relatos, como foi dado aqui por um profissional, né, que atende várias propriedades e que ele funciona muito bem. Então assim, você tem um resultado muito bom. Então as pessoas, os produtores, os veterinários têm o problema, aí eles entram com o Micofix e realmente eles conseguem verificar a solução desse problema. A gente também já fez pesquisas com o Micofix e nós encontramos isso em condições experimentais. Então a gente vê que o que a gente conseguiu em condição experimental está acontecendo a campo. Então é muito interessante você ver que realmente está sendo o que foi replicado na pesquisa, na academia, está acontecendo a campo. Então isso prova, né, deixa bem claro que o produto realmente ele funciona para essa questão. O senhor estava falando na palestra que já existem países, principalmente na Europa, que exigem, né, um leite com sanidade, testado. A Europa faz isso, o Japão faz isso, os Estados Unidos faz isso, vários países fazem. Acaba não sendo um problema, vamos dizer assim, tão grande no Brasil, porque nós não exportamos leite. Mas é um problema para a saúde pública. Então, assim, nós deveríamos ter esse monitoramento de rotina para que nós pudéssemos dizer para o nosso consumidor de leite com muito mais certeza que o nosso leite tem qualidade, né? Mesmo não sendo um problema ainda econômico por conta de possivelmente em uma ordenha não se estar cumprindo uma legislação regulamentada, é um problema porque se o animal ficar doente, ele vai perder dinheiro. Não é um problema econômico para você vender o leite, mas você está perdendo o leite na propriedade. Era isso que eu ia relacionar. E alguns laticínios fazem esse controle e alguns laticínios cobram, por iniciativa dele. Então tem alguns laticínios que eles estão fazendo esse teste e eles rejeitam o leite. Então eles condenam, nós não vamos receber esse leite porque seu leite está com níveis elevados de aflatoxina, M1. Mas tirando mesmo esse efeito no leite, você tem todos os efeitos de diminuição de produção de leite, gasto veterinário, problemas reprodutivos, todas as perdas que você acaba tendo decorrentes das micotoxinas, das variadas micotoxinas. Então isso é importante, né? A conscientização, porque não é só a questão de não poder vender o leite, é a questão de você não ter a eficiência do seu rebanho. Então, de qualquer forma, né, o produtor ele gosta da vaca dele, tem que cuidar. E a responsabilidade que assim, né? Nós estamos produzindo um produto para consumo humano. Mesmo você não tendo a legislação, nós temos uma responsabilidade de entregar um produto de qualidade. Isso é extremamente importante. Professor, obrigada por suas considerações, por suas afirmações, pelo ensinamento. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, é um prazer. Obrigado. Certo. Então, foi o professor Carlos Coracim aqui, passando essa mensagem importante para vocês que são produtores de leite, de ovos, cuidar dos animais, né? Porque é bem-estar animal, o animal estar bem para produzir e também tomar conta de quem vai consumir o produto do seu rebanho. Se você quiser mais informações sobre o Micofix, sobre os efeitos dele, você pode mandar mensagens nas redes sociais, no perfil @tortuga.dsmfeminist. Ou você entra aqui nesse site e você consegue pesquisar as linhas dos produtos da marca Tortuga. O Noticiário Tortuga, de segunda a sexta-feira, 4 horas da tarde. Até mais.